Abra sua Bíblia lá em João 9. Nós vamos ler a partir do versículo 1. João 9. Amém. João 9, nós vamos ler a partir do versículo 1. Quando Jesus passou, viu um homem que era cego desde o nascimento. Os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pegou, ele ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: Nem esse homem pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele. Enquanto é dia, precisamos realizar as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, fez lama com a saliva e a colocou nos olhos do homem. Depois lhe disse: Vá lavar no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Amém. Pode se assentar, gente. Boa noite. Hoje eu quero trabalhar em cima de um tema que Deus tem ministrado muito no meu coração há alguns dias. E eu quero trazer aqui algumas informações antes da gente entrar. Se o pessoal do Follow puder tirar um pouquinho do grave desse microfone vermelho, por gentileza, agradeço. No dia 25 de janeiro de 2009, em Minas Gerais, na região de Brumadinho, às 12h28, uma barragem de dejetos que tinha na cidade se rompeu. 272 pessoas foram soterradas pela lama, incluindo 2 bebês que ainda nem eram nascidos. Famílias que foram trabalhar e não voltaram para casa para o almoço. 29 de abril de 2024, no Rio Grande do Sul, chuvas que não paravam, os rios transbordaram, cidades inteiras foram submersas. Foi-se estimado que mais de 180 mortos foi contabilizado nessa tragédia. Mais de 25 desaparecidos, mais de 2 milhões de pessoas foram atingidas. Foi considerado um dos maiores desastres climáticos da história do estado do Rio Grande do Sul. A gente vê entre essas outras histórias de desastres, tragédias, sofrimentos, e o sofrimento ele não é só um conceito. Ele tem data, ele tem endereço, ele tem pessoas. E diante dessas tragédias, todo ser humano, assim como os discípulos naquela situação, podem se perguntar: mas se Deus é bom, por que nós sofremos? E essa pergunta ela não é só apenas um clamor, um grito, mas muitas vezes ela é uma acusação. Muitas vezes nós colocamos Deus como juízes num banco dos réus e perguntamos: Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? E ele revela algo sobre essa situação, essa pergunta revela algo sobre o que nós queremos, um Deus que se justifica a partir das coisas que acontecem, um Deus que tem que ficar se explicando aquilo que ele faz, um Deus que peça desculpas para nós quando nós estamos sofrendo. É interessante que aqui, nesse texto que nós lemos, Jesus não responde a pergunta deles. Eles perguntam quem pecou para que isso tivesse acontecido na vida dele. Mas ele traz diante deles uma revelação do reino de Deus, dizendo: nem ele pecou, nem seus pais. Mas aquilo aconteceu, não deixou de acontecer, mesmo ninguém estando em pecado naquela situação. Aquele sofrimento não era algo perdido, não era algo
aleatório, algo que aconteceu por acontecer, mas era um acontecimento que estava debaixo da soberania de Deus. Toda dor profunda nos revela uma crise de sentido. Não apenas, eu estou com dor, eu estou sofrendo, eu estou passando por dificuldades, sejam financeiras, seja de saúde. Mas muitas vezes a gente se pergunta, por que isso está acontecendo logo comigo? Eu que oferto, eu que dizimo, eu que vou para a igreja todo domingo, eu que faço tudo tão certo. E mesmo assim eu olho para Deus e falo, cara, Deus, por que isso está acontecendo logo comigo? Logo quando eu estou vivendo tudo de acordo com o que estão me ensinando. Quando não há uma explicação, nós ficamos buscando por uma. Nós queremos entender, a gente luta por entender aquilo que está acontecendo de maneira racional. E quase sempre essa busca por explicação vira uma busca por um culpado. A gente não quer só entender, mas a gente quer achar a quem culpar. E será que muitas vezes a gente não tem culpado justamente Deus pelo aquele nosso sofrimento, pelas nossas dificuldades? E os discípulos aqui, eles deixam isso muito claro. Antes deles olharem para o cego, eles viram o sofrimento e eles se perguntam, quem é o culpado? Quem está culpado por esse sofrimento que esse cego está vivendo? Essa foi a primeira reação deles, quem pecou? E muitas vezes na nossa vida, essa forma de pensar pode parecer razoável, pode parecer comum. O sofrimento como uma consequência do erro. Eu estou sofrendo, então logo eu fiz algo de errado, ou alguém fez algo de errado para mim e por isso eu estou sofrendo. Uma dor como punição por culpa, mas ela cria uma imagem que não é bíblica de Deus. Um Deus que age como um juiz, que está lá olhando assim, não, ele pecou, então ele vai sofrer, ele fez certo, então ele não vai sofrer, enfim. E essa não é a imagem que a Bíblia nos ensina a respeito de Deus. Nós olhamos para Deus justamente como alguém caprichoso, que vive a respeito de, não fez o que eu quero, então toma ali enchente. Não como um Senhor que tem governado todas as coisas. Não como um Deus soberano. Não como um Deus que domina tudo que existe. Nós desumanizamos quem sofre. O cego ali virou um enigma para ser resolvido. Enquanto Jesus só olha para o coração daquele cego. Ele não diz aqui, Jesus viu a cegueira. Não, ele fala, Jesus ouviu. Jesus viu o homem. Eu quero convidar também você a abrir a sua Bíblia em Tiago. Nós vamos ler no capítulo 1, nós vamos ler o versículo do 2 até o 4. Tiago 1. Irmã, não tira a foto de mim bebendo água, não. Cadê? Tiago 1. Oi? Versículo 2. Tiago 1, 2. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Então, amém. Tiago 1, 2. Considerai motivo de grande alegria o fato de enfrentarem diversas provações. Pois sabeis que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve completar a sua obra, para que sejais maduros e íntegros, sem que vos falte coisa alguma. Hoje o entendimento que eu quero trazer nessa noite é que a dor, o sofrimento, ela não é uma punição de Deus. A dor, o sofrimento são reveladores. Ela nos prova e expõe o que há dentro do nosso coração. Nesses momentos de dor é revelado em quem nós temos nos apegado. A dor revela muitas vezes que nós temos adorado não a Deus,
mas temos adorado justamente aquilo que nós perdemos em meio ao sofrimento? Será que quando você passa por uma perda, por uma provação, por um sofrimento, você não está mais preocupado com aquilo que você perdeu? Ou você olha para Deus e fala: Deus, só Tu podes. Deus, Tu és soberano. Eu falava aqui, antes do culto com o irmão. O irmão foi eletrocutado. Ficou por alguns minutos, sem se mexer. E ele falava: Deus, só Tu és grande, eu sou pequeno. Será que nós temos conseguido ter essa reação quando nós olhamos para a nossa conta bancária e o saldo é menos 50 centavos? Será que nós conseguimos ter essa reação quando eu saio na rua e sofro um acidente e meu carro estraga e sei lá o quê? Ou eu olho e falo: caramba, meu carro, caramba, minha conta, não sei o quê. Será que os nossos olhos não estão muito mais nas coisas que nós temos perdido do que naquele Deus que nós dizemos adorar? O que nós temos que entender é que o sofrimento ele funciona como um espelho. Ele mostra o que realmente governa o nosso coração. Jó, ele perdeu tudo em um dia. Ele perdeu filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu sua saúde. E a primeira reação revelou o que estava no coração dele. Nós vamos ler aqui Jó 20, diz assim: Então Jó se levantou, rasgou um manto e raspou a cabeça. Depois prostrou-se com o rosto em terra e adorou, dizendo: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se você entendeu, mas esse discurso aqui era o de alguém que tinha perdido tudo. Absolutamente tudo. Em um dia ele perdeu a sua família, perdeu os seus bens, acabou com a sua saúde, mas mesmo assim ele pôde dizer: eu ganhei, eu perdi, mas mesmo assim Deus continua sendo adorado na minha vida. E eu quero te fazer um questionamento, eu quero que você pare para pensar. Será que se você passasse por 10% do que Jó passou, você teria força para dizer as mesmas palavras de Jó? Ouvi uma história uma vez, essa história sempre me marcou muito, a respeito do irmão Valdemar. O irmão Valdemar era um senhor de idade que morava no SIC. E há muitos anos atrás no SIC aconteceu um momento onde as facções criminosas dominaram aquela região. E tinha lá como é que fala? Um toque de recolher. O irmão Valdemar tinha um filho, esse filho dele era casado e tinha uma filha. O irmão Valdemar era avô. E um dia, por um acaso, esse filho dele chegou depois do toque de recolher. Ele tinha um carro mais escuro, os bandidos confundiram o carro dele como um carro da polícia, como um carro à paisana. E ao momento que ele entra na comunidade, o carro dele é metralhado. Nesse momento, a esposa do filho do irmão Valdemar e a neta do filho do irmão Valdemar morrem por causa dos tiros. É chamado os irmãos da igreja por causa do acontecimento. O irmão Valdemar chega no local, ele pega a neta dele no colo. Vem alguns irmãos da igreja para querer consolá-lo. Ele, com a neta dele no colo, olha para aquela situação e fala: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você consegue ter a dimensão do quanto isso é forte. Nós às vezes profanamos o nome de Deus por muito menos. Às vezes porque alguém pisa no nosso calo, nós já lançamos palavras de ódio. Às vezes porque alguém nos fecha no trânsito, nós já achamos que o nosso mundo acabou. Às vezes porque o nosso time perde, a gente acha que tem direito de reclamar. Mas aqui nós vemos a história de um homem, Jó, que perdeu tudo e nem por isso deixou de adorar.
Nós vemos um cego ali que depois de tudo entendeu que aquela cegueira não foi só para o sofrimento dele. Não foi algo aleatório, algo punitivo, mas para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus recusa a lógica da pergunta. A resposta de Jesus não é uma explicação, é uma revelação. Ele diz no versículo 3: isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele. O sofrimento daquele homem não estava fora do governo de Deus, estava dentro dele. Entenda, Deus não é surpreendido pela sua dor. A cegueira daquele homem não era só um acidente que Deus precisava consertar, mas era um ambiente onde Deus já havia planejado agir. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Entenda, isso não significa que Deus causou um mal. Significa que nenhuma dor escapa da soberania de Deus. Já passou da hora de entendermos quanto Deus é soberano. Já passou da hora de entendermos que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Deus não está num trono roendo unhas, torcendo para que as coisas aqui deem certo. Ele é soberano. Todos os átomos e moléculas a Ele se prostram e dizem amém. Quem dirá a nós? Romanos 8, e esse eu quero que você abra. Nós vamos ler o versículo 28. Rapaz, essa água está geladinha. Tudo que eu precisava. Nem Salomão em toda a sua glória. Vamos lá, o Romanos 8, nós lemos o versículo 28. Eu vou ler aqui, me ajuda aí, Eric. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ele não está dizendo aqui que são algumas, não está dizendo que são aleatoriedades, mas ele está dizendo todas as coisas, inclusive o sofrimento, inclusive a dor, inclusive a falta, todas as coisas. Aquilo que às vezes você fala que não faz sentido, aquilo às vezes que você fala, cara, mas eu não pedi isso a Deus. Mas até isso coopera, até o choque coopera, né? O governo de Deus não depende da nossa compreensão. Entenda, nós não precisamos entender o propósito da dor. Nós não precisamos entender o propósito do sofrimento para confiar que Deus está agindo nesse sofrimento. Nós não precisamos entender todas as coisas que temos passado para que nós possamos crer que Deus está cooperando, crer que Deus está agindo. O cego, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele, naquela situação, ele era só um coadjuvante. Mas Jesus já havia visto aquele homem antes dos discípulos perguntarem. O versículo fala, quando Jesus passou, viu. Ele já tinha visto. Eu quero que você abra comigo 2 Coríntios 4. E crente gosta de abrir a Bíblia, então não reclame. Você ama a Bíblia, meu querido? Ixi, eu achei fraco demais. Você ama a Bíblia, meu querido? Ah, bom, já estava ficando preocupado. 2 Coríntios 4, a gente vai ler o versículo 17. E eu quero que você não só ouça esse versículo, leia, anote e leve esse versículo para a sua vida. 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um eterno peso de glória, muito além de toda comparação. Eu não sei se você consegue compreender o que esse texto está dizendo, mas basicamente o que ele está dizendo aqui, aquilo que para você parece definitivo,
Aquela dor, aquele sofrimento que para você parece que não tem saída, para Deus é apenas momentâneo. É apenas um cisco perto daquele peso de glória que há de vir. Então não perca tempo olhando para o seu sofrimento, sem olhar para aquele que te dá todas as coisas, aquele que te fortalece perante todas as coisas. Nós temos que entender que a adoração, ela não é um sentimento. Eu não sinto que eu tenho que adorar. Mesmo sem sentir, eu preciso adorar. Porque a adoração, ela é um posicionamento. A adoração, ela não começa quando o sofrimento passa. Ela não começa quando a dor passa. Ela é uma resposta de quem reconhece que Deus é o mesmo em meio à dor. Deus não muda, Deus continua sendo o mesmo. Jó não adorou porque entendeu, ele adorou porque ele se posicionou diante de quem Deus é. Adorar no sofrimento não é só fingir que está tudo bem, é declarar que Deus continua sendo Deus, mesmo que aquilo que eu quero não aconteceu. Deus continua sendo o mesmo, mesmo quando o que eu acho que deveria acontecer não aconteceu. E isso é o mais importante de nós entendermos. Atos 16, vamos lá, abre a Bíblia aí, irmão. Atos 16, nós vamos ler o versículo 23 e ao 25. Vamos falar um pouquinho sobre Paulo e Silas. Atos 16, 23. Depois de serem severamente açoitados, foram largados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. Ele lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e todos os presos os ouviam. Eles foram severamente açoitados. É interessante que a Bíblia ela coloca isso. Se açoitado, eu já imagino que deve ser muito ruim. Imagina severamente. Eles são levados ao cárcere, têm seus pés amarrados ao tronco. Eu creio que as mãos provavelmente também estavam amarradas. Eu queria que você parasse um pouco e tentasse imaginar, tentasse conjecturar esse ambiente. Paulo e Silas, presos injustamente, num ambiente sujo, num ambiente que não era propício, amarrados, recentemente açoitados, mas a reação deles aqui é o qual? Açoitados, amarrados. A primeira reação deles aqui é tão somente uma: adorar. Porque a situação podia ser ruim, mas o Deus do qual eles criam não tinha mudado. Por que nós, mesmo tendo nossa casa tudo certo, nossa vida tudo tranquila, sem nem ninguém nos dar um beliscão, nos achamos muitas vezes no direito de não adorar? Será que você não tem colocado esse teu sofrimento num pedestal? Será que você não tem se colocado num pedestal? Quero trazer uma história aqui, e essa história sempre fala muito comigo.
Havia um advogado bem-sucedido em Chicago, chamado o Rachel Spafford. Em 1800, isso é bem antigo, gente. 1871, esse cara era bem-sucedido, ele tinha bens, investimentos, imóveis e tudo mais. E em 1871 houve em Chicago, vamos trocar, quase um pit stop o negócio aqui. Em 1871 houve um grande incêndio em Chicago. E em meio a esse incêndio, o Rachel Spafford perde muito dos seus bens. 2 anos depois, ele buscando descansar, ter um tempo, ele decide com a sua família, ele, sua esposa e 4 filhas, irem viajar para a Europa para ter um tempo, descanso. E por algum imprevisto, ele precisou ir depois, a esposa e as 4 filhas foram antes de navio. No meio do Atlântico, o navio onde elas estavam colidiu com outra embarcação. E essa embarcação, em 12 minutos, afundou. Depois dessa situação, a esposa manda para o Horácio um telegrama escrito "Alone survived", que significa "sobrevivi sozinha". Nesse acidente, as 4 filhas do Horácio tinham falecido, apenas a sua esposa Ana tinha sobrevivido. Horácio pega o próximo navio que ia para o mesmo destino, e na travessia do Atlântico, o capitão da embarcação o chama, sabendo do que havia acontecido. Ele fala: exatamente nesse local aqui, foi onde um navio onde suas filhas estavam afundou. Horácio volta para sua cabine, e no momento que eu acredito movido pelo poder de Deus, ele para e ele começa a escrever uma canção que dizia o seguinte: se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Entenda, ele não adorou porque ele entendeu. Ele não adorou porque a dor passou. Ele adorou porque Deus continuava sendo Deus, mesmo ele estando sobre as ondas onde as suas filhas tinham falecido. Ele acabava de perder a sua família, e mesmo assim ele teve convicção de dizer que com Jesus nós somos felizes. Eu preciso de um pano, gente, por gentileza. O caminho da adoração passa primeiro pela obediência. Jesus manda o cego ir se lavar no tanque Siloé. Antes de qualquer explicação, antes de qualquer garantia. E o mais interessante é que o homem não pergunta nada. Ele, mais do que ninguém, não sabia nada do que estava acontecendo ali. Mas mesmo assim ele obedece. Ele vai até o tanque, se lava e volta enxergando. A adoração que nasce do sofrimento tem esse formato. A adoração que nasce perante a dor, ela tem esse formato. Nós obedecemos, mesmo antes de enxergar. Nós obedecemos não porque nós estamos vendo o que vai acontecer. Nós obedecemos, nós adoramos porque sabemos que Deus é soberano. Nós adoramos porque sabemos que Deus é o nosso Pai e Ele cuida de nós, mesmo quando passamos pelo sofrimento. O cego foi ao tanque e voltou vendo. A transformação não aconteceu quando ele entendeu o propósito, aconteceu quando ele obedeceu, mesmo sem ele entender. Entenda, Deus nunca pediu para você entender a dor. Ele pediu para você confiar nele, mesmo sendo entender.
Abra sua Bíblia lá em Salmos 22. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Jesus. Salmos 22, a partir do 1º versículo. Deus meu, por que me abandonaste? Por que está tão longe de me salvar, tão longe das minhas palavras de gemido? Deus meu, de dia eu clamo, mas tu não respondes. De noite clamo, mas não encontro repouso. Contudo, tu és santo. Tu que habitas entre os louvores de Israel, em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livraste. O salmista que ele clama, ele não entende, ele não recebe uma resposta imediata, mas ele ancora a sua confiança em quem Deus é, em quem ele já sabia que Deus era e como agia. Ele não no que Deus estava fazendo naquele momento. Ele não está preocupado, eu estou sofrendo, eu estou clamando, mas eu sei quem tu és. Tu és santo. Adorar a Deus no sofrimento é o ato mais sobrenatural que existe. O mundo diz que Deus falhou, mas você declara que mesmo o mundo vendo assim, Ele reina sobre a sua vida. Não é uma conquista sua, mas é uma obra que o Espírito Santo opera dentro de você. Eu quero que você entenda uma coisa aqui essa noite. Que só adora sem enxergar aquele que já foi encontrado por Cristo. Porque a adoração verdadeira não começa com aquilo que nós vemos. A adoração verdadeira começa quando Deus abre os nossos olhos. Quando os nossos olhos veem pela ótica de Deus, não pela nossa. E já para nós caminharmos para o fim, até porque meu tempo está acabando. Nós entendemos que a dor, ela expõe o que realmente governa o nosso coração. Nós entendemos que Deus não é surpreendido pela dor, Ele age dentro dela. E nós entendemos que a adoração não é um sentimento, é uma posição de quem realmente reconhece quem Deus é. Só que eu quero deixar claro aqui uma pergunta que o texto nos traz. O cego estava ali há anos naquela condição, sem escolha, sem saída, muitas vezes sem esperança de uma cura, mas Jesus passou, viu e agiu. Não porque aquele homem impediu, é uma situação diferente daquela outra onde o cego clama pela cura, mas porque a obra de Deus precisava se manifestar naquele momento. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Nós, em meio à nossa vida, nós passamos por diversos momentos de sofrimento, por diversos momentos de dor. Mas eu quero que você reflita hoje dentro do seu coração, tirando o seu ego, tirando o seu orgulho de maneira honesta, e você diga para você mesmo: a dor hoje, ela tem te afastado ou te aproximado de Deus? O teu sofrimento hoje, ele tem servido para te trazer mais perto de Cristo? Ou para você olhar para Deus com julgamento e colocá-lo no banco dos réus? Como se Ele fosse culpado por aquilo que você tem vivido. Pessoal do Music, pode subir, que eu já vou terminar. Há hoje pessoas aqui que estão na dor e ainda não encontraram a Cristo. E a dor tem sido desperdiçada, porque ela não tem gerado em nós fruto nenhum. Usada apenas para alimentar a nossa amargura, a nossa revolta ou ainda mais a nossa indiferença. Assim como nós falamos no começo, há pessoas que dizem que creem. Você muitas vezes fala: não, eu creio. Só que hoje eu não quero falar com aquilo que você diz. Eu quero falar com aquilo que você sente. No seu interior, quando você pede, você fala: louvado seja Deus. Você fala: eu não acredito que eu perdi.
Ou você está olhando para aquilo que você dizia que era só algo, mas nesse momento fica claro quem estava no pedestal da sua vida. Será que você não tem colocado as coisas, a sua vida, seja lá o que for, numa posição onde Deus deveria habitar na sua vida? Entenda, em ambos os casos, o problema não é a dor, não é o sofrimento, e sim a sua cegueira. Você não está enxergando muitas vezes como Deus quer que você veja. Entenda uma coisa, Jesus ainda passa, Jesus ainda vê, e Jesus ainda age, Ele ainda cura, Ele ainda transforma. A obra que Deus manifestou naquele cego é a mesma que Ele manifestou em Cristo quando crucificado. Entenda, Cristo, Ele assumiu para si a maior dor, para que nós pudéssemos ver. Você pode sair hoje daqui como o cego saiu a partir do encontro com Cristo. Não porque você entendeu tudo que você tem vivido, mas porque você obedeceu a Ele e decidiu encontrá-lo. Se você nunca entregou a sua vida a Cristo, a sua dor não é um acidente. Ela é um ambiente onde Deus está te chamando a enxergar. É um ambiente onde Deus está te chamando para abrir a sua visão. Agora, se você já crê, deixa a dor fazer aquilo que ela deve fazer no seu coração. Deixa ela revelar que Deus é suficiente quando tudo é tirado de você. No saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a adoração de quem adora no escuro. Essa é a voz de quem adora mesmo sem saber. E eu quero te convidar a se colocar de pé, porque hoje o desafio é esse. Você refletir a respeito do seu coração e entender em qual situação você está. Ou você é como o cego que ainda não teve um encontro com Cristo. Ou você já teve esse encontro, mas mesmo assim Deus não ocupa o maior lugar do seu coração. E eu não quero fazer aqui um apelo ao seu emocional. Eu quero fazer um apelo ao seu racional. Que você não seja hipócrita e olhe para a sua vida e fala: cara, eu não estou vivendo isso. Eu não estou passando pelos meus sofrimentos, pelas minhas dores, olhando para Cristo. Porque dores nós passamos, sofrimentos nós passamos, mas o mais importante é em quem nós temos nos ancorado. O mais importante é em quem nós temos nos apegado durante esse sofrimento. Eu quero que você feche seus olhos e comece a refletir. E se você se vê nessa palavra, se você se vê nesse cego, ou você se vê como alguém que não tem vivido com Deus na posição do centro da sua vida, eu quero te convidar a um momento de arrependimento. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, se ajoelhar, se prostrar. Não deixe que o seu orgulho, que o seu ego te impeça de ser transformado nessa noite. Eu quero te convidar nesse momento, você se entregar não à minha palavra, não a quem está aqui, mas você puder dizer: Deus, o Senhor tem o centro da minha vida. Deus, o Senhor tem a última palavra na minha vida. Mesmo sofrendo, mesmo passando por provações, não há nada senão a sua palavra. Não há nada senão o seu clamor.